Neste vídeo nós vamos ver como fazer o carregamento da cotação do dólar para dentro do programa em Python para que a gente possa utilizar nos nossos algoritmos de Data Science. O Banco Central disponibiliza aqui no seu site uma série de cotações, dados de cotações do dólar, na ponta da venda, na ponta da compra. É necessário fazer a escolha da cotação desejada e então fazer a cópia do link CSV para que a gente possa fazer o download desses dados a partir dessa fonte oficial. Então, nós podemos aqui fazer o download desses arquivos aqui. Para o vídeo de hoje, o link que a gente vai utilizar é esse aqui, api.bcb.gov.br. Se a gente abrir aqui os dados numa planilha do Excel, a gente pode ver aqui que o Banco Central disponibiliza esses dados desde 1984. Temos aqui muitos dados históricos, então é necessário fazer um trabalho em cima desses dados aqui antes de utilizar nos algoritmos de Data Science. A gente percebe aqui que a data vem no formato diamesiano e o separador aqui de casas decimais do dólar é uma vírgula, não é um ponto, como a gente costuma trabalhar aqui no Python. Então, nós vamos fazer um trabalho em cima desses dados para então carregar esses dados e utilizá-lo nos nossos algoritmos de Data Science. Para que eu quero a cotação do dólar? O dólar é uma variável muito importante para a gente fazer análise macroeconômica e, às vezes, determinante no processo de tomada de decisão do investimento. Por exemplo, a gente pode ver aqui que a correlação entre a cotação das ações da Suzano Papel e Celulose com o dólar é uma correlação muito próxima a 1. Lembrando que correlações próximas a 1 significa que as duas variáveis correlacionadas, quando uma sobe, a outra sobe também. E uma correlação próxima a menos 1 significa que quando uma variável cai, a outra sobe e vice-versa. Não significa que exista necessariamente uma relação de causalidade, mas é um ponto a ser analisado antes de tomar essa decisão de investimento. Então a gente percebe aqui que a Suzano Papel e Celulose tem uma correlação aqui no período analisado de 2018 até 2019, um pouquinho mais de um ano aqui, nós temos uma correlação de 0,85, uma correlação bem próxima a 1. Quando a correlação vai chegando próxima a 1, é interessante utilizar a variável em questão no algoritmo de Data Science. Então a gente pode também fazer o download dos dados de balança comercial, que impacta muito no valor do dólar também. Então, esses são apenas alguns exemplos de análises econômicas em que o dólar torna-se uma peça fundamental da análise. E é por isso que nós vamos, então, ver agora o código necessário para fazer o carregamento dos dados do dólar para dentro desse programa em Python. Então, inicialmente, vamos criar aqui um arquivo de programação chamado $.py. E já vamos colar aqui dentro desse arquivo as bibliotecas que nós vamos utilizar no decorrer deste vídeo. Uma biblioteca para fazer o download dos dados a partir da fonte oficial, que é o Banco Central do Brasil. Vamos fazer também um import da biblioteca Pandas, que é a biblioteca que nos fornece a estrutura de dados, onde nós vamos armazenar esses dados do Banco Central. Então, nós vamos utilizar aqui uma biblioteca DateInTime para fazer o trabalho com datas. E, por fim, nós vamos utilizar a biblioteca Matplotlib, que vai fazer o plot dos dados no gráfico para que a gente possa visualizar de uma maneira mais adequada. E feito o import das bibliotecas que nós vamos utilizar, nós já podemos aqui fazer o download dos dados lá do site do Banco Central. Eu passo para a minha função URL Retrieve, que está dentro dessa nossa biblioteca URL-lib, que nós fizemos o import lá no início. Então, nós vamos passar assim, que nós queremos fazer o download do arquivo que está nesta origem aqui, que nós definimos aqui, que é aquele site que nós fizemos o download do arquivo no início do vídeo, e nós vamos salvar com este nome aqui, que nós armazenamos para dentro da variável arquivo. Então, nós vamos chamar este arquivo de $_bcb_api.csv, que é o formato que o Banco Central disponibiliza. O Banco Central também disponibiliza os dados em outros formatos, a gente pode ver aqui.
Mas nesse vídeo nós vamos trabalhar com o dado em CSV, mas perceba que tem outras APIs aqui para interagir com o site do Banco Central. Então vamos ver aqui se esse programa está funcionando. A gente percebe aqui não existe nenhum arquivo. Opa, existe aqui sim. Então vamos remover esse arquivo. Eu estava testando o código antes. Está removido o arquivo, não existe mais arquivo chamado $_bcb_api.csv. Se a gente executar esse programa que a gente está criando agora, nós vamos ver, deu um errinho aqui porque, na verdade, a versão do Python que nós estamos utilizando é a versão 3. Então, essa é a versão que conhece as bibliotecas que nós estamos utilizando nesse vídeo. E a gente percebe aqui agora o arquivo $_bcb_api.csv já está dentro do nosso diretório. Se a gente der um tail nesse arquivo, a gente vai ver que nós temos dados até março de 2019, sendo que o início da série de dados que o Banco Central disponibiliza é 1984. E a gente já percebe aqui que o separador de campos é o ponto e vírgula. Lembrando que o CSV sempre tem um separador de campos, e aqui nós temos um campo data e um campo valor. Vou voltar lá no nosso arquivo de programação, no nosso código-fonte. Por enquanto tudo dando certo, vamos continuar com a programação. E o próximo passo é a gente fazer o parser dessas datas aqui, porque o Banco Central, quando a gente lê o arquivo do Banco Central, esses dados vêm no formato string. Então, a gente tem que dizer para o Python que, na verdade, a gente quer trabalhar com o formato datas. Porque o Python fornece uma estrutura, uma gama de bibliotecas para fazer um trabalho com datas. E a gente não quer fazer esse trabalho todo na mão. Então, nós vamos utilizar as facilidades que o Python disponibiliza para nós através destas funções aqui de parser de datas. Então, nós já vamos ler o arquivo .csv e vamos jogar para dentro de um data frame pandas, que nós chamamos de $. Ele vai receber aqui a leitura do arquivo CSV. Que arquivo é esse? Esse arquivo que nós fizemos o download lá no site do Banco Central. Aqui nós podemos escrever o nome da variável que nós armazenamos, o nome desse arquivo. Assim, se a gente alterar o nome do arquivo aqui, o arquivo vai ter o seu nome alterado em todo o código, né? Para isso que a gente utiliza variáveis. E nós temos aqui uma codificação TF8 que está funcionando legal para este arquivo lá do Banco Central. O delimitador de campos é o ponto e vírgula. Veja aqui, ó, ponto e vírgula. Nós temos aqui também a indexação da primeira coluna, então nós vamos dizer que o índice nosso é a coluna 0. Lembrando que o Python começa a numeração com o 0. Então a primeira coluna é a coluna 0, a segunda coluna é a coluna 1 e assim por diante. Então nós estamos dizendo que a primeira coluna vai ser o índice do nosso data frame. É sempre interessante deixar a data como índice, tá? Porque quando a gente for plotar um gráfico, dessa forma a data automaticamente vai ser plotada no eixo X e o dólar, que é a nossa variável de trabalho hoje, vai ser plotada no eixo Y. Então aqui a gente vai fazer o parse das datas na coluna data, essa primeira coluna aqui também. Então nós vamos dizer para ele que a função que vai fazer o parse das datas é essa dateParse, que está definida aqui em cima. Nós vamos dizer para o Python que para cada x encontrado nesta coluna aqui, data, então para cada linha que ele encontrar nessa coluna data, ele vai transformar de string para formato de data, e nós estamos avisando o Python que o Banco Central disponibiliza os dados no formato de data. Dia, mês e ano. É dessa forma aqui, ó. Dia, mês e ano. Dessa forma o Python já vai ler esse arquivo CSV e vai fazer o carregamento para dentro deste data frame $, que nós já vamos imprimir aqui e ver como o nosso código está ficando. Lá, vamos executar. Ele já vai imprimir aqui o nosso data frame. Já está ficando interessante. Nós já podemos alterar o nome da coluna índice, alterar aqui também o nome dessa coluna valor.
nós podemos também fazer um lock das datas, da data inicial e data final, porque são muitos dados, né? Não é necessário trabalhar com dados desde 1984, então a gente pode trabalhar com dados mais recentes. O separador de casas decimais da nossa cotação do dólar é uma vírgula. A gente precisa transformar isso para ponto, porque assim o Python trabalha melhor, é a notação americana. Então vamos utilizar aqui essas linhas de código para fazer essas alterações. Nós vamos transformar o nome da nossa coluna índice, que é a data, para data com D maiúsculo. Lembrando que aqui está em D minúsculo, né? Olha lá. O valor está também com um V inicial sendo minúsculo. A gente vai trocar para maiúsculo. E no lugar de valor nós vamos chamar de dólar esta coluna. E nós vamos dizer também que a coluna dólar vai sofrer um replace de vírgula por ponto e vai ser transformada no tipo float, porque da mesma forma que a data vem no formato de string, o dólar também vem no formato de string, e aqui a gente quer trabalhar, na verdade, com o formato float, que é um número de ponto flutuante, é um número real, é um número do conjunto dos números reais. Então, a gente já pode imprimir aqui para ver como está ficando o nosso programa. Está lá, olha só, a vírgula substituída por ponto aqui na cotação do dólar. E nós temos também o índice agora é chamado de data com D maiúsculo e a coluna do dólar é chamada de dólar com D maiúsculo no início também. Então agora vamos fazer um lock dessas datas para encurtar o nosso passo de análise. Isso a gente faz com essas instruções aqui. E vamos cercar aqui o dólar com a data inicial em 2006 e a data final em 2020. Nós ainda não estamos em 2020, porém o Python vai pegar a última data disponível nesse caso. Então nós vamos dizer assim, para ele fazer o lock da data nesse data frame df_dollar, sendo a data inicial e a data final. Então nós vamos ter aqui a impressão do nosso data frame, iniciando não mais em 1985, porém agora iniciando em 2006. Olha só, a data iniciando em 2006. Ele tem esses 3 pontos porque o Python não imprime o dataframe inteiro, então ele termina agora em março de 2009, que são as últimas datas disponíveis. E nós podemos agora voltar aqui no nosso código-fonte e fazer a geração do gráfico. Passando para o Python, o título do gráfico vai se chamar dólar, e nós vamos dizer para o Python, então, na sequência, plotar a nossa coluna dólar no eixo Y, lembrando que, como nós dissemos para o Python que a data é a coluna índice, então o eixo X já vai se transformar automaticamente na coluna data do nosso data frame. A posição da nossa legenda vai ser a posição 7, e então nós vamos chamar o nosso eixo X de date e o nosso eixo Y de dólar. E então vamos dizer para o Python dar um show nesse nosso plot e vamos ver como está ficando o nosso programa de Data Science que faz o carregamento do dólar a partir de uma fonte oficial que é o Banco Central do Brasil. Olha lá como que ficou aqui a cotação do dólar. E aqui agora também o print do nosso data frame, os dados organizados prontos para serem utilizados em algoritmos de Data Science. E para os alunos do curso de Investimentos com Inteligência Artificial e Python, este é mais um código que nós podemos acrescentar dentro do nosso programa de Data Science para que nós possamos utilizar este dado também nas nossas operações de inteligência artificial.